Vamos lá girar aqui o nosso papo, porque tem uma situação de um rapaz que a gente falou aqui na semana passada, que agora tá dando uma de coitado, tá? Inclusive, como nós trouxemos em um boletim na sexta-feira aqui, existe a possibilidade até da prisão dele, tá? Tem uma galera que tava questionando se isso poderia acontecer ou não, mas um crime foi cometido. Sim. E agora é o rei da coitadolândia, né? Abram as portas, coitadolândia, porque o ex-BBB Matheus Amaral voltou a falar sobre a acusação de fraude no sistema de cotas raciais, que foi confirmada pela faculdade, né, para entrar aí na época, em 2014. O vice-campeão do BBB 24 foi exposto nessas semanas e, de acordo com as informações, ele se autodeclarou preto para entrar na universidade pelo sistema de cotas. O gaúcho participou do 8º seminário de benzedores que aconteceu na cidade natal dele, Alegrete, Rio Grande do Sul, e falou sobre o novo momento da sua vida. Em determinado momento, ele se referiu ao acontecimento como, abre aspas, coisas que as pessoas com maldade quiseram fazer. Não é fácil lidar com tudo que estou vivendo. Agora, teve alguns acontecimentos que foram coisas que as pessoas com maldade quiseram fazer. Quero agradecer do fundo do meu coração por tudo que estou vivendo, por todas as pessoas que fazem de tudo para fazer coisas melhores, disse ele em um vídeo compartilhado pelo site Portal do Alegrete, ali da cidade natal do participante. É um portal de notícias da cidade, tá? Não tem nada, não é fã-clube. Isso, não é um fã-clube, é um portal de notícias da cidade natal dele, exatamente. O nome dá a entender que é um fã-clube, né? Mas não é. O nome dele não é Alegrete, o nome dele é Matheus Amaral de Alegrete, que é uma cidade, né, lá no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E acabou que colocaram o nome dele de Matheus Alegrete. Só que aquilo... Inclusive, Daniel, tem informação que é trazida aqui pela Fábio Oliveira que a mãe dele também teria sido aprovada na faculdade pela mesma lei de cotas, tá? Essa informação é nova. As informações sobre os dois foram confirmadas pelo IFAR. Segundo o IFAR, a mãe de Matheus também se autodeclarou preta e foi instaurado um processo para avaliar o caso. Na quinta-feira, dia 13, ela falou num áudio que vazou em um dos stories de Matheus que estava preocupada com o assunto. Abre aspas. Já soube que isso aí não dá nada, é só esquecer. Isso aí não vai dar nada. Se eu me declarei negra, eu sou negra, avisou no vídeo. No entanto, a publicação foi excluída e logo em seguida em vão, né? Porque a gente sabe que já vazou. O IFAR confirmou a informação sobre a mãe do ex-BBB através da assessoria para a revista Quem. Abre aspas. O nome de Luciane da Silveira Amaral consta no mesmo edital e inscrito na mesma cota que o Matheus. É importante dizer que para afirmarmos sobre fraude é necessário o processo. A instituição prosseguiu, lembrando que nessas situações a sanção é a perda da vaga, abre aspas. Isso já ocorreu algumas vezes no IFAR. É recebida a denúncia, o caso é apurado, é feita a heteroidentificação e a autodeclaração pode ser anulada. No caso do Matheus, que não tem mais vínculo, a questão vai ter que ser discutida. Não tivemos caso assim ainda. E o Matheus, ele havia se manifestado, como a gente falou nos boletins que saíram aqui no final de semana, né, falando que foi um terceiro, né, que fez ali a inscrição dele de forma errada, sem avisá-lo. O gaúcho ainda pediu desculpas, se dizendo arrependido e lamentando o transtorno, uma vez que foi um terceiro que fez essa inscrição e ele está arrependido. Diz, né? É esquisito, porque tem essa informação da mãe dele que teria se autodeclarada, aí ele fala que um terceiro fez a inscrição e depois ele se diz arrependido. É realmente um pouco conflitante essas informações. E eu diria também que é muito comum no Brasil as pessoas que cometem erros se posicionarem muitas vezes como vítima, ou até né? crimes. Exatamente, as pessoas cometem crimes, as pessoas às vezes chegam nas redes sociais e falam que a culpa é das outras pessoas, a culpa é do jornalista que foi investigar. Exatamente. A culpa não é de quem cometeu o crime, não é de quem errou, né? A culpa é do terceiro que colocou isso aí. Então assim, que fez aí supostamente, né, essa inscrição dele. Então é muito complicado, gente. Eu diria que, assim, tem gente que não passaria, não aguentaria viver 24 horas na pele de uma pessoa preta, mas na hora de
se auto-identificar como uma pessoa preta para entrar no sistema de cotas, né, aí realmente é muito fácil e depois fala que a culpa é de quem denunciou, não a culpa de quem cometeu o erro. Então, eu acho que o senhor Matheus tem que rever os conceitos dele, já publicou pedindo desculpa, mas eu quero ver também o que é que o IFAR vai fazer. Vai ter multa, porque pedido de prisão já foi realizado aí para o Ministério Público, né? Eu acredito que não vai chegar tão longe, mas que uma multinha tem que ser dada sim, porque o pessoal só começa a respeitar quando dói no bolso. E tem quem pense que é uma vantagem, né? Que é um benefício. Gente, não. A gente precisa retroceder alguns anos, não muito distantes, para entender a importância das cotas. Entender que, infelizmente, pessoas pretas vão entregar um currículo, né? Antigamente era até comum ter foto e não eram contratadas simplesmente por serem pretas, ou muitas vezes não eram aceitas em determinados lugares exclusivamente por isso. Então, e não precisa ir tão longe não, Daniel, tá? Eu falo por experiência própria. Eu não preciso ir tão longe, não é uma coisa do passado, algo ainda que acontece existe em muitos lugares ainda, e eu falo por experiência própria. Essa situação toda, como eu falei, tem que ser apurada, tem que existir sim uma multa, tem que existir, até porque quando acontece com uma pessoa que é famosa ou que ficou conhecida, para servir como exemplo, tem que ser feito de forma exemplar para que outras pessoas não tenham essa mesma coragem de fraudar um sistema de cotas que é importante para que a representatividade seja sim respeitada e que as pessoas pretas também tenham lugar não somente no mercado de trabalho, mas também em se tornarem intelectuais, em estudarem, porque está faltando oportunidade, como sempre faltou nesse país, que é um país tão desigual e tão maldoso com as pessoas negras, tão perverso, tão vil com as pessoas pretas. Então, eu acho que o Matheus, ele já pediu desculpa, já se pronunciou, mas não vem querer botar essa pecha no rabo de quem denunciou. A culpa é sua e de quem te inscreveu. A culpa é exclusivamente sua. Quem divulgou, meu amigo, só está fazendo o papel de divulgar, de denunciar, e a imprensa vai estar aqui sempre para fazer isso. Se você achou que ia ficar por isso mesmo, lamento. Torço para que aconteça uma punição e que você pague, porque se você entrou fraudando cota, se você fraudou, você tirou o lugar de uma pessoa que poderia estar aí fazendo no seu lugar. Então acho que não dá pra gente abaixar a cabeça e ignorar certas coisas não. Tem muita gente por aí que faz um monte de merda e depois quer pagar de vítima, pagar de coitadinho. E eu repito, pessoas que fazem isso não aguentariam 24 horas na pele de uma pessoa preta. Eu sei que o nosso tempo nesse assunto estourou, mas eu queria só lembrar que 2 pontos muito importantes, né? Às vezes a gente acha que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar e aí vem essa notícia que é novidade, né? Onde a mãe do Matheus Alegrete, que aparentemente nem se importa com isso, né? Fala, não vai dar em nada, vamos seguir a vida, né? Ela também foi inscrita nessa mesma instituição como uma pessoa preta e ainda acha que, não, se eu me coloquei lá como uma pessoa preta, eu sou uma pessoa... Gente, não é assim que funciona. Desculpa, não é. Às vezes as pessoas tentam colocar isso no mesmo balaio, por exemplo, de identidade de gênero. Não é assim que funciona. Não é assim. Você não se identifica como uma pessoa preta. Então, não é só o entre aspas, bônus. E o ônus que você nunca teve da sua vida também. Então, é esse o maior problema. E outra, quem é essa terceira pessoa? Que esse nome não veio até o momento. Então, o Matheus Alegrete está tentando dar uma amenizada nessa situação. Ele está falando, não, foi uma terceira pessoa, porque é o que todo advogado falaria. Mas quem é essa terceira pessoa que não veio o nome a público? Não, foi uma secretária de algum lugar, que é o que eles vão falar, para não ter que entregar um nome, não lembro quem era, não sei quem era, não sei quando que foi, e é assim que as coisas acabam ficando impunes nesse país. E tira a vaga de 2 pessoas que realmente poderiam estar estudando, afinal, ele entrou por meio dessa cota e nem concluiu o curso. Então, um profissional a menos que poderia estar aí no mercado, ajudando, girando a nossa economia, que é muito importante também. A gente tem que falar, sim, sobre dar oportunidade para pessoas pretas. A gente precisa falar também sobre dar oportunidade para pessoas que não teriam essa oportunidade por conta de uma coisa muito maldita chamada preconceito. O fato das pessoas olharem alguém, seja, sei lá, a pessoa LGBT, a pessoa preta, a pessoa deficiente, e achar que a pessoa não tem uma capacidade, ou
ter aquela coisa que eu acho tão idiota de colocar como se tudo fosse uma hierarquia, onde um é superior ao outro, como tem muita gente idiota que a gente vê por aí, né, os supremacistas, não sei o quê, e que só disseminam ódio pelo país e pelo mundo afora, né? E tem gente, infelizmente, que eu não sei a cabeça pequena, que ainda acredita nisso, e que acha que isso é verdade, que isso é um comportamento, e que isso é um pensamento que deve ser disseminado por aí. Pra mim, eu ainda sou meio extremista. Eu acho que só tem uma forma de resolver gente intolerante e gente preconceituosa. Mas por conta do horário do nosso programa, eu vou me abster do meu comentário, mas eu sei que você compartilha da mesma opinião que eu, porque a gente já falou sobre isso nos bastidores, né? Várias vezes. Eu acho que o intolerante também tem que ser combatido com intolerância também. A gente segue de olho e atualizando essa informação, porque, Matheus Alegrete, independente do carinho que o público tenha por você, se você cometer um crime, você precisa pagar também. E mesmo que tenha sido um terceiro, você tem a responsabilidade em olhar aquilo que você assina e não jogar no rabo dos outros. E o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Como estranho, né? No mínimo estranho, no mínimo esquisito. Mas, Daniel, falando sobre a colega dele de confinamento.